A mensagem que nós separamos hoje tem como tema deixando a graça de Deus. Preste bastante atenção nisso, porque eu estava meditando ainda nessa madrugada, né? Estava terminando uns trabalhos, fui fazer minha leitura, né? E quando eu estava meditando na palavra de Deus, o que me veio à mente foi exatamente a visão de algumas pessoas, e não são poucas, tá? Não são poucas as pessoas que nesse momento estão esfriando na fé, tá? Pessoas que eram até, eu diria, assíduas nas suas igrejas, pessoas que eram frequentes, né, envolvidas, mas que por ocasião dessa situação de quarentena tem tido sua fé abalada, né? E o esfriamento espiritual para alguns já é realidade. E eu tenho dito, irmãos, aprendi, não cunhei a frase, mas aprendi e tenho replicado que os problemas não afastam aqueles que se amam. Não afastam. Aqueles que realmente se amam, mesmo com essa distância física, mas mantêm um laço, mantêm uma aliança, né? E usa as ferramentas disponíveis, por exemplo, essa que nós estamos usando agora, essas plataformas de comunicação, né? Ligam, mandam mensagem, fazem videochamada, videoconferência, fazem alguma coisa porque amam estar perto daqueles que têm, né, afeto, carinho no seu coração. Mas, em se tratando do relacionamento com Deus, eu tenho observado que algumas pessoas já estão, é um linguajar peculiar meu aqui, nosso aqui, né, já estão desbandalhando já estão se afastando, já estão assumindo uma vida sem Deus. E isso se mostra claro nas próprias práticas, né? Porque a Bíblia descreve uma coisa importante dizendo que a maneira que nós temos de conhecer uma árvore é exatamente através do fruto que ela produz. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que se concretiza nas nossas ações, refletem um pouco do que há dentro do nosso coração, tá? Do que há dentro, né, da nossa alma. E eu preciso que você esteja atento a isso, né? Deixando a graça de Deus. É importante que você saiba uma coisa: Deus não toma nada de ninguém. Eu quero que você guarde isso. Deus não toma nada de ninguém. Ele não dá uma bênção e depois vai lá e resgata aquilo, tá? Deus não faz isso. Jamais. Quando ele dá unção a alguém, a pessoa pode perdê-la. A pessoa pode abandoná-la, mas não foi Deus que tomou, tá? Quando Deus dá uma bênção a alguém e ela toma posse daquela bênção, fica com ela. A não ser que ela perca. A não ser que ela extravie. A não ser que ela rejeite. Mas Deus não toma. Mas uma coisa que pode acontecer é Deus deixar de abençoar. Isso sim. Deus pode parar de abençoar, né? E a primeira bênção que muitos perdem é a proteção da graça de Deus. Entenda o seguinte, querido. Tudo aquilo que nós temos de Deus, não importa quem é você, não importa o que você já tenha feito nessa vida, de bom ou de mal, tudo que nós temos de Deus não é por merecimento, é pela graça de Deus. É pela graça. E uma das expressões da graça de Deus é a proteção do Senhor sobre a nossa vida. A Escritura Sagrada nos diz que ao nosso redor, Deus instituiu, Deus ordenou que estivessem anjos a nos livrar de demônios que estão ao derredor, por fora do círculo da proteção, os demônios tentando nos tragar, tentando nos destruir, tentando cumprir a sua obra, que é exatamente esta: roubar, matar e destruir. Eles só não fazem isso conosco,
Porque há uma ordem de Deus, anjos guerreando ao nosso favor, combatendo constantemente ao nosso favor. E isso não é porque nós merecemos. Não é porque nós temos um anjinho da guarda que gostou de nós, né? E que tem uma espécie de carinho, de amizade profunda, né? E por isso vem nos proteger. Não, é ordem de Deus. E não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus. Mas quando a pessoa começa a deixar a graça, quando ela começa a abandonar essa graça, uma das primeiras coisas que ocorre é ela perder essa proteção. É escolha dela. Deus não fica na vida de ninguém à força. Deus não protege, não abençoa ninguém à força. A pessoa precisa cumprir a parte dela. Eu não sei se você já prestou atenção, mas a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes: Antigo e Novo Testamento. Essa expressão testamento indica um documento. É um documento, né? Tem propriedade, tem legalidade. Mas todo documento, ele precisa ser cumprido por ambas as partes. Qualquer acordo, qualquer aliança, qualquer contrato, qualquer testamento tem cláusulas. E no caso da Escritura Sagrada, existe sim a parte de Deus e a minha e a sua parte. A aliança, ela é assim. Não adianta um dos dois apenas ser fiel. A aliança é válida, ela se sustenta, se mantém, quando os dois cumprem igualmente a sua parte. Então, quando a pessoa começa a deixar a graça de Deus, ela apresenta algumas características interessantes, que eu estava estudando isso ontem. Ela apresenta algumas características de pessoas, de personagens bíblicos, que também apresentaram as mesmas características. Parece que é uma coisa cíclica. Parece que toda pessoa que vai abandonando a graça de Deus, ela apresenta as mesmas coisas dos que fizeram anteriormente. Os que também abandonaram a aliança com Deus anteriormente. Eu separei aqui alguns deles, e seria muito importante que você pudesse acompanhar comigo. Se você puder até anotar isso, é muito, muito importante. Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 12, fala de um momento importantíssimo na história da humanidade. Adão, o primeiro homem, ele havia recebido o mandado de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você prestar atenção, não havia outro mandamento, fora o de se multiplicar e encher a terra, fora o de dominar a terra, que basicamente eram mandamentos para a bênção dele, para que ele fosse abençoado. O único, de fato, mandamento, ordenança, que era de Deus, puramente por obedecer a Deus, era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, você sabe a história, Eva é seduzida pela serpente, claro, serpente usada pelo diabo. Come do fruto dessa árvore. E além de comer, ainda oferece a Adão, que também come. Na mesma hora que eles fazem isso, diz a Bíblia Sagrada que os olhos deles se abrem, né, para o pecado. Se abrem para a malícia e observam e notam que estão despidos, estão nus. E a primeira providência deles foi tentar esconder sua vergonha. Eles, né, se enrolaram ali com figueiras, com folhas, para tentar esconder sua nudez. Mas quando Adão escuta a voz de Deus lhe chamando no jardim, ele tenta se esconder de Deus e corre. E aqui acontece uma coisa interessante. Lê comigo, por favor, o capítulo 3, versículo 9 ao 12 de Gênesis, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu?
Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Preste bem atenção agora. E disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha isso, né? Então, uma das características de alguém que está se distanciando da graça é agir exatamente assim, né? Põe a culpa do seu fracasso em todos, até em Deus, menos em si próprio. A pessoa começa a encontrar culpados. Eu não sou feliz por causa de fulano que fez isso comigo, por causa de cicrano que me prejudicou, porque o outro me enganou, porque o outro me iludiu, porque o outro, né, fez algo que me machucou, que me magoou. E a pessoa vai listando os culpados do seu fracasso. É sempre culpa dos outros porque ela não cresce. É sempre culpa, né, de terceiros o fato dela não progredir, dela não se desenvolver. E isso aqui nós vemos em Adão. Assim que ele cai da graça, assim que ele perde essa aliança com Deus, né, ele já começa a colocar culpa no outro, até em Deus. Até Deus é culpado, né? E isso eu vejo também reflexo em muita gente hoje. A pessoa, ela diz: não vou mais para a igreja. Por quê? Não, porque eu não deu certo para mim. Porque Deus não me abençoou. Porque, poxa, como é que pode essa tragédia ter acontecido comigo? Por que Deus fez isso? Tanta gente ruim aí, pior do que eu, né? E eu aqui sofrendo. A pessoa começa a colocar culpa das suas frustrações em todo mundo e até em Deus. Você vai ver essa característica se repetindo na vida das pessoas que estão deixando a graça. Um outro personagem que eu listei aqui nessa noite, né, até por coincidência, né, foi Caim. Diz em Gênesis capítulo 4, né, no versículo 8 o seguinte, olha, Gênesis 4, 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o quê? E o matou. Você conhece isso, né? O Caim que matou Abel. Abel era inocente, Abel não tinha culpa de nada. Mas a pergunta que nos vem é: por que ele fez isso? Você que conhece a história bíblica, eu tive que pular aqui alguns versículos, mas chegado ao final de um tempo, de um período, eles resolveram apresentar a Deus uma oferta. Caim se dispõe a fazer isso, Abel olhando, vou fazer também. Só que Caim, mesmo tendo a iniciativa primeiro, o que ele faz? Ele pega lá da terra, qualquer coisa lá que ele colheu e leva para Deus. Abel faz algo diferente. Abel vai lá e escolhe um novilho, um negócio bacana, né? Um cordeiro lá, um negócio bonito, gordinho. Em outras palavras, oferece o melhor que ele podia a Deus. Aí Deus vai se agrada dessa oferta de Abel, porque foi o melhor, né? Foi aquilo que mais bonito ele tinha, não foi qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou ou até rejeitou a oferta de Caim. Note, Deus não rejeitou a Caim, ele não amaldiçoou a Caim, ele não maltratou, ele apenas se agradou mais da oferta de Abel e não da de Caim. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele observa isso, que Deus se agradou da oferta do irmão dele e não da dele, cria no coração de Caim uma mágoa, mas uma mágoa contra o inocente. E essa é uma das características que eu observei na vida das pessoas que estão largando a graça, que estão deixando a graça de Deus. Ela começa a ter ódio, mágoa de inocentes, de gente que nunca lhe fez mal, de gente que nunca lhe prejudicou,
Gente que nunca atrasou sua vida, e a pessoa então ela cria um ódio, ela tem um propósito de destruir a vida do outro, a reputação do outro, né? Começa a colocar no seu coração, né, uma mágoa, um negócio terrível, um negócio pesado. Está aqui, a Bíblia descreve. Poxa, se era para ter raiva, se era para ter mágoa, tá? Se a gente observa o texto, ele deveria ter contra Deus. Não foi Abel que prejudicou. Abel não fez nada contra ele. Abel não fez absolutamente nada para lhe humilhar, para lhe machucar, lhe maltratar. Mas isso não importa. A pessoa que está perdendo a direção, ela perde o senso. Tá? Ela fica totalmente desnorteada. A pessoa que está ao lado dela, ela vai descarregar sua frustração. Ele deveria ter chegado para Deus: ó, Deus, eu acho injusto. O Senhor escolheu a oferta do meu irmão, não escolheu a minha. Por que não escolheu a minha? Ele não diz nada, ele simplesmente coloca toda a culpa da situação no inocente. E chega ao ponto de matar o seu irmão. Irmão, como é que pode isso? Talvez você diga: pastor, eu nunca matei ninguém. Você já leu o que Jesus disse? Já observou que o Senhor Jesus disse que quando eu odeio alguém, ódio, é como se eu tivesse matado aquela pessoa no meu coração. Note, Jesus disse, quando eu odeio alguém, é como se eu tivesse assassinado aquela pessoa no meu coração. E tem gente assim, tá? Homicida, não fisicamente, mas espiritualmente. E você vai investigar, você vai procurar saber, vem cá, em que essa pessoa te prejudicou? Qual foi o mal que essa pessoa te fez? Você não acha. Você acha desculpas, mas nada concreto. Nada que justifique tamanho ódio, tamanha indignação. Mas é uma característica comum das pessoas que estão caindo da graça. Um outro camarada que eu encontrei aqui foi o sobrinho de Abraão, Ló. Essa semana mesmo falei sobre ele, né? Enquanto Caim tem mágoa de um inocente que nunca lhe fez mal, o Ló, ele prefere os bens e a vida, quer dizer, curtir a vida, do que estar em aliança com o seu tutor. Note que eu falei com o seu tutor. Eu não estou falando Deus, eu estou falando seu tutor. Qual é a diferença, pastor? É muito importante. Tá? Porque tem pessoas que acham assim: não, eu já cresci, eu já progredi, eu já sei, então eu não preciso mais de Abraão. Eu não preciso mais ouvir ninguém. Eu já sei como fazer. Querido, você não tem ideia de como eu encontro isso ao longo do meu ministério. Tá? Ao longo do meu ministério eu já vi muito isso. Tá? E lá se vão quase 28 anos que eu vejo isso acontecer. Tá? É muita gente, tá? Que chega a um ponto da vida e se perde. E essa escolha é muito clara. A pessoa escolhe as coisas naturais, ela escolhe as coisas materiais do que a aliança com o seu tutor. Com isso eu não quero dizer que algum servo de Deus vai ser a vida inteira só aquilo. Por favor, não interprete dessa maneira. De fato não é. De fato, todo servo, ele tem que ser preparado para um dia se tornar um tutor, se tornar um mestre. Todo servo. Tá? Nenhum rei é para sempre, nenhum sacerdote é para sempre, nenhum profeta é para sempre. Eram as 3 unções. Nenhum deles é para sempre. Eles sempre vão preparar um tutor, um discípulo para lhe substituir. Né? Eles sempre vão preparar um sucessor. Mas só que existem discípulos que não esperam o tempo de Deus, que são convencidos, que são aliciados, que são seduzidos antes da hora e ultrapassam etapas que nunca mais voltarão. E esse é o caso de Ló. Tá? E essa é uma das características de quem está perdendo a graça. Perde a visão,
perde a humildade, né? Perde a direção do desígnio de Deus na sua vida. Diz aqui em Gênesis, no capítulo 13, versos 10 e 11, né? Bem conhecido nosso aqui da igreja, esse texto que nós já lemos várias vezes. Diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Esse momento aqui descreve quando Abraão coloca diante de Ló a escolha. Amigão, já que você não tem como ficar comigo, já que você não quer mais obedecer, já que você não quer mais ser humilde, então tudo bem, escolha onde você quer ir. E Ló escolhe exatamente aquilo que as pessoas normalmente escolhem, o que é mais aparente, o que é mais vistoso, o que é mais verdinho, né? Aquilo que chama mais atenção, aquilo que todo mundo quer. Eu vou te falar uma coisa importante, querido. Uma das características de quem está caindo da graça é querer o que todo mundo quer. Uma característica do discípulo, né? Uma característica daquele que é servo, escravo do Senhor, é querer o que Deus quer. Lembra de Jesus? Seja feita a tua vontade, não a minha. Lembra do Senhor Jesus no seu ensino sobre o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Essa é uma característica do servo de Deus. Ele quer coisas, mas ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Quando o Senhor o confronta, ele quer uma coisa, o servo. Deus quer outra. Quando Deus o confronta, o servo tem por hábito, mesmo desgostoso, mesmo até chateado: sim, Senhor, amém. Não concordo não, mas amém. Seja feita a tua vontade. É o Senhor que é Senhor, o Senhor é que é dono. Se o Senhor está dizendo que é assim, então vai ser assim que vai ser feito, porque o Senhor é sobre mim, a tua vontade prevalece. Mas quem está deixando a graça, não, meu irmão. Prevalece a sua própria vontade. E as vontades nesse momento afloram. Querido, vem vontade que a pessoa nunca teve na vida. Vem vontade de fazer. Vem vontade de fazer coisas que ela mesma nem sabe por que está querendo fazer aquilo. Mas faz. Porque a carne é que está mandando. Né? E daqui a pouco você vê a pessoa desbandalhada, fazendo tudo de errado. A pessoa, você olha, você nem reconhece, que é isso? Essa pessoa não é a mesma que eu conheci. De fato, não é a mesma. Tá? Quem é ela agora? Ela é agora sem o brilho de Deus. Ela é agora o que a carne manda. E quando eu digo a carne, eu quero ser bem claro. Eu estou falando do pecado. Eu estou falando do diabo. Ele incita o pecado. E a pessoa então se vê escrava dos desejos. Ela diz, até para si própria, até como desencargo de consciência, ela diz assim: eu estou fazendo o que eu quero. Mentira! Está fazendo o que a carne quer. Está fazendo, né, o que os desejos carnais exigem. E talvez isso seja para algumas pessoas, né, uma contradição quando eu digo fazer o que a carne quer, porque são coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. Só quem é espiritual que entende isso. Quando a Bíblia diz fazer o que a carne quer. Mas peraí, a carne não sou eu, não? Então não sou eu que quero? Não é você. Tá? Porque você não é só carne. Porque você é espírito também. E a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, para que você não faça o que você quer fazer. Quando você quer agradar a Deus, a carne não quer. Quando a carne quer o pecado, Deus fica te alertando, o Espírito Santo fica te alertando: não faz isso, não faz isso, isso é ruim para você. Tá? Então, uma das características de quem está caindo da graça, né, é preferir os bens e a vida do que a aliança com seu tutor. Um outro aqui que eu encontrei foi Jonas, o profeta Jonas, bem conhecido Jonas, né? No livro de Jonas,
no capítulo 1, no terceiro verso, tá? Depois que Deus chama Jonas, você conhece a história? Deus chamou Jonas, mandou ele ir até a grande cidade de Nínive, né? Pregasse ali. Jonas, que não gostava dos ninivitas, com razão, porque os ninivitas eram cruéis. Eu não sei se você conhece a história, mas eles rasgavam, né, as barrigas das mulheres grávidas e tiravam os fetos, né, com as mulheres ali, né, estraçalhadas, sangrando. Então, Jonas tinha, né, pavor daquela gente. Aí Deus manda pregar para eles. Como é que eu vou pregar para esse povo que é tão mal contra nós? Mas sim, Deus mandou pregar. E ao invés de obedecer a Deus, o que Jonas faz? Diz aqui, Jonas, capítulo 1, verso 3. Estou correndo aqui, irmãos, para dar tempo de ler tudo, tá? Se não der tempo de você ler, depois você volta aí, né, a gravação da live e acompanha novamente. Jonas, capítulo 1, verso 3 diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarso. Veja bem, se levantou é atitude, né? Parece que quando a pessoa se levanta, ela está bem. Parece que quando a pessoa toma impulso, que você fala assim, agora vai. Só que tem gente que é assim, ó. É uma pessoa quieta, é uma pessoa parada, né? É uma pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, fulano é quieto demais. Aí quando você vê a pessoa agindo, você fala assim, meu Deus, agora vai. Só que se levanta para quê? Diz a Bíblia aqui, para fugir da presença do Senhor. Olhe isso. E descendo a Jope, olha, desceu, estava numa cidade e desceu a Jope. E achou o navio que ia para Tarso. Pagou a passagem, né? E o que mais? Quando entrou no navio, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. O versículo 3 não diz, mas você conhece a história. Depois disso, ele foi jogado, né, durante a tempestade, foi jogado no mar e o grande peixe o engoliu e desceu às profundezas. Então, olha que coisa reveladora. Desce, 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 desce. É assim a vida de muita gente. A pessoa tinha uma reputação, a pessoa tinha um bom nome, ela tinha, né, uma história. De um tempo para cá, você só vê a pessoa descendo, cada vez mais descendo. Você fala, meu Deus, onde que essa pessoa vai parar? Porque já chegou no fundo do poço e continua cavando. Cavando, não sei se você sabe disso. Mas o fundo do poço só tem lama. Quando o poço seca, ele só tem lama. E tem gente que chegou na lama e não se contentou. Continuou cavando, né? E você olha e fala, meu pai, como é que pode essa pessoa fazer algo desse? Pois é uma das características de quem está largando a graça. É cair, afundar cada vez mais profundo, cada vez mais descendo. Estou acabando já. Um outro aqui que eu encontrei, o rei Saul, né? O rei Saul. Enquanto Jonas é aquele que prefere negar o seu chamado e descer, nega o chamado, nega a aliança com Deus, nega o propósito com Deus, nega o seu próprio desígnio, nega para fugir de Deus. O Saul aqui, olha isso, né? Ele odeia e persegue a quem lhe faz bem. Diz a Bíblia Sagrada aqui, olha, 1 Samuel, capítulo 19, verso 10. 1 Samuel, capítulo 19, verso 10. E procurou Saul encravar Davi na parede. Porém ele, Davi, se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a sua lança a parede. Olha, ele lançou, o rei Saul lançou a lança para tentar atravessar Davi, encravar Davi na parede. Olha que raiva, que ira, que força. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Sabe quem é esse Davi? Era o Davi que há pouco tempo atrás, se você ler os versículos anteriores, se você ler, você vai ver que Davi estava tocando harpa para ajudar ele a se libertar dos demônios. É só você ler. Era o Davi que estava ajudando ele.
E tem gente que é assim, irmãos, quando a pessoa está saindo da graça. Você está tentando ajudar a pessoa e a pessoa está tentando encravar a sua vida. Você tentando levantar a pessoa, tentando tirar a pessoa do mal. E ela, sabe, só retribui, né, com dor. Ela não crava você porque vai presa, mas você nota no olhar da pessoa, você nota nas atitudes da pessoa que ela queria encravar você, né? Um ódio contra quem lhe faz bem. Você já conheceu alguém assim? Que retribui com ódio a quem tenta lhe ajudar? Retribui com ódio a quem tenta proteger e preservar a sua vida. Eu tenho muita experiência nisso. Tá? Mas isso é uma característica de quem está largando a graça. E note, eu estou falando aqui de pessoas que tiveram aliança com Deus. Eu não estou falando de nenhuma pessoa, né, dita incrédula, iníqua. Eu estou falando de pessoas que estiveram na presença de Deus. Tá? Olhe isso. O penúltimo aqui, estamos acabando já, é Absalão, filho de Davi, né, que substitui o senso de justiça por espírito de vingança. Tá? Ele ficou revoltado que a sua irmã foi estuprada. Ele queria justiça. Mas diz a Bíblia Sagrada que o ódio tomou conta, os demônios tomaram conta da vida daquele rapaz, que ele cria um ódio contra o próprio pai. E o senso de justiça se torna de vingança contra o próprio pai. Diz aqui a Bíblia Sagrada, tem muita coisa sobre Absalão, não deu para mim separar muita coisa, mas um fato aqui é muito revelador do caráter dele. Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 22, se você é rápido para encontrar, senão depois você encontra, e o pessoal depois vai colocar para você aí os versículos e você acha, tá? Segundo Samuel, capítulo 16, verso 22, a Bíblia diz assim, olha, e estenderam, quer dizer, armaram, pois para Absalão uma tenda no terraço, tá? No terraço, à vista de todo mundo. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. O que ele fez aqui? Ele desonrou o próprio pai. Ele se deitou, se relacionou com as mulheres do seu pai naquela época. O homem que podia sustentar, podia ter mais de uma esposa, quantas ele pudesse sustentar. Né? Isso é para aquela época, não se anima muito não, que hoje não é assim, tá? Mas naquela época podia. E ele, o que ele faz? Ele desonra o pai, é como se ele dissesse assim, olha, eu vou humilhar tanto meu pai, na presença da nação, tá? Que ele nunca mais vai ser o mesmo. E ele não fez isso escondido, porque as pessoas normalmente quando querem pecar, o que elas fazem? Elas se escondem, elas vão para o mais longe possível dos olhares de quem lhe conhece. Absalão não, mandou armar para todo mundo ver. Mandava trazer as mulheres do pai dele que estavam presas. E uma a uma ele se deitava com elas. Para humilhar a Davi. Para, sabe, esmagar o coração de Davi. Você imagina isso, irmão? Tenta imaginar, né? A situação de um pai como Davi. Vendo suas esposas, né? Sendo obrigadas a se relacionarem com o próprio filho. E tem gente assim, que muda o senso, perde totalmente a direção da coisa, chega ao ponto, né? Chega ao ponto de perder o senso do ridículo. Porque isso é ridículo. Tá? Você conhece gente assim, que já perdeu o senso do ridículo. Que você olha e fala, meu Deus, o que falta mais essa pessoa fazer? E ela pensa que está se vingando de alguém, denegrindo o próprio nome. Você deve conhecer gente assim. Ah, vai ver agora. Agora eu vou fazer para todo mundo ver. Mas você está denegrindo o seu próprio nome. Né? O que isso traz a você de vantagem? E tem muita gente dessa maneira. E o último, para a gente poder encerrar aqui hoje, né? Está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 47 e 48, texto muito conhecido também, que fala assim, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Está dizendo de Jesus. Jesus estando falando, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas,
ia adiante dele, ou ia adiante dela. Falei de novo. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Aqui é a última característica. Tem muitas outras características. Mas esta aqui é a última que eu trago hoje, né? Que é a pessoa que age como Judas, né? Ela anda como crente por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai te trair. Ela anda como crente. Você olha assim e fala assim: poxa, é uma bênção. Fulano é uma bênção. Você olha assim e fala assim: meu Deus, dá até orgulho de ver, né? A pessoa anda como crente, ali colado, estamos juntos, em nome de Jesus. Mas mais cedo ou mais tarde, ela te trai. Tá? Porque é uma característica de quem está perdendo a graça de Deus. Tá? É agir com traição. É agir, né, sem hombridade, sem aliança. Não tem vínculo de amor. Não tem esse princípio da aliança, que tem que ser inquebrável, que tem que ser eterna. Não tem. Tá? Então, aqui eu trouxe para você, nessa noite, né, algumas características de alguém que está deixando a graça de Deus. E qual é o fim dessa turma? É só você ler qual é o fim deles. Tá? Observa qual é o fim deles. Nenhum deles termina bem. Nenhum deles. Absolutamente nenhum deles termina bem, a não ser aqueles que se convertem. A exemplo aqui, eu posso, que teve que sofrer muito, mas as coisas só deram certo quando ele voltou para onde tinha caído. Enquanto você não volta para onde você caiu, lembra de Jesus? Lembra de Apocalipse? Lembra, pois, de onde caíste. Não dá para seguir dali, não dá para jogar para debaixo do tapete, meu irmão. Isso não funciona. Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, e eu faço sempre uma clara distinção entre remorso e arrependimento. É muito confundido, mas não é, de fato, não é a mesma coisa. O remorso é passageiro, o remorso é motivado muitas vezes por vergonha. A pessoa tem vergonha do que fez. Então ela tenta ajustar, tenta ajeitar ali até para que possa ter, né, em si próprio um desencargo da sua consciência. Mas não é um arrependimento, porque a Bíblia descreve arrependimento, aqui não estou falando só de forma etimológica, da raiz da expressão, eu estou falando no sentido bíblico do arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa toma nojo do pecado. Enquanto a pessoa não abomina o pecado, ela volta a praticar. Ela cai de novo e de novo. Mas quando aquilo fala assim: chega, eu não quero mais isso na minha vida, porque isso está me afastando de Deus, isso está me levando para um caminho sem retorno, porque depois da morte segue-se ao juízo. Não dá para se arrepender depois que morre, não, querido. E o ser humano tem uma grande falha. Nós temos uma ilusão de eternidade na carne. Tá? As pessoas agem como se fossem eternas. O nosso espírito, sim, é eterno. É indestrutível. Ele jamais morrerá. Mas a nossa carne, a Bíblia garante, tá? Garante, ela é finita. E não precisava nem a Bíblia, recorrer à Bíblia, é só você ter um pouquinho de inteligência, de senso. Você sabe que a própria ciência, ela comprova isso. Os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É finito. Mas só que nós temos um senso errado. A gente acha que a carne é infinita.
A gente vai agindo, vai fazendo, achando que, não, mas depois eu me arrependo. Depois eu volto atrás. Talvez você nunca tenha tempo para corrigir o que de errado você fez. Talvez você não tenha tempo de ir lá e pedir perdão. E se você levar isso para a eternidade, querido, que grande problema. Que grande problema. Se o Senhor não te encontrar antes, se você não se render a Ele, se você não se arrepender antes, que grande problema que você vai ter. Porque é uma eternidade longe de Deus, em sofrimento, em angústia. É terrível. Então olhe, se você ouviu aqui, e se você diz, pastor, eu reconheço em mim alguma dessas características. Se você diz, eu reconheço que algum desses aí, pastor, parece comigo. Então, se isso aconteceu, glória a Deus. Porque indica que o Espírito Santo conseguiu falar com você. Porque só Ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. E se isso tocou no seu coração, se isso tocou em você, é um sinal maravilhoso de que Ele ainda está falando e você ainda está ouvindo. Mas não basta escutar, você precisa dar ouvidos, significa atender ao que o Espírito Santo, Ele te conclama. Você talvez conhece, você diz, não, pastor, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu estou bem. Na medida do possível, eu estou bem. Lembro que a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, cuide, tome cuidado para que não caia. Mas não significa, né, que nós não estejamos de pé. Né? Mas se eu penso que eu estou, já tenho que tomar cuidado, que é para não cair. Glória a Deus por isso. Eu estou bem, pastor, na medida possível, ali agarrado com Jesus, estou caminhando. Mas eu lembrei de alguém, ó pastor. Eu lembrei de alguém que está aqui, essas características todinha. Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, envie essa mensagem para essa pessoa. Quem sabe o Senhor possa tocar no coração dele ou dela. Quem sabe o Senhor não possa alertar essa pessoa e ela seja como Jonas, que mesmo vomitado pelo grande peixe, mesmo quase que a pulso, retornou ao seu desígnio, ao seu chamado. Tá? Lembre que a Bíblia nos conclama dizendo, forçai-os a entrar. Significa, faça todo o seu possível, tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que os seus sejam alcançados, em nome de Jesus. Que você possa, querido, que eu possa, que possamos todos nós estarmos debaixo da graça do nosso Deus. E que não sigamos o exemplo desses homens que tiveram a oportunidade, excluindo a Jonas, né? Que tiveram a oportunidade de retornar e retornar. Eu não citei Adão, porque de fato a Bíblia não descreve muita coisa sobre Adão, a gente só pode conjecturar, mas eu não queria fazer isso hoje, né? Queria falar de certeza, né, desses outros que perderam toda a oportunidade de vida, perderam um futuro brilhante, maravilhoso que teriam, perderam grandes coisas do Senhor, porque escolheram deixar a graça de Deus. Que você possa, querido, estar firme em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode ser amém. Glória a Deus. Voltei aqui mais uma vez para te lembrar. Se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.